Conexão Saúde, especial PCD, apoio cultural, Unimed Araraquara. No final das contas, não tem comparação. Santa Emília Honda, essa combina com você. Espectro, análise de comportamento aplicada. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde Especial, o programa dedicado à pessoa com deficiência que, na qualidade de cidadã, tem direito a uma vida digna, exercendo sempre de forma plena a sua cidadania. O especial de hoje é o último da nossa série e tratará sobre a deficiência intelectual, que, de acordo com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, essa deficiência se refere ao funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, entre outras que a gente vai ver aqui no programa. As mais comuns estatisticamente são a síndrome de Down e o transtorno do espectro do autismo. E é por isso que agora a gente vai começar a conhecer a história da Marina, de 7 anos, uma princesa. Ela foi diagnosticada com o transtorno do espectro do autismo e os seus pais, Lucas e Larissa, contarão um pouquinho desta trajetória. Bom, a gente já sonhava em ser pais, assim, logo de cara, né? E eu já imaginava ser pai de menina, assim, era um sonho que eu tinha. A menina nasceu em 2011 e no começo, assim, foi parto cesárea, né? E no começo ainda a gente começou a perceber algumas coisas, como, por exemplo, ela demorou um pouco para firmar o pescoço, a gente via que ela era um pouquinho mais mole, assim, né? Foi a primeira coisa que nós percebemos, assim, que seria uma hipotonia que ela tinha. E eu acho que aí foi o primeiro sinal, assim, que a gente começou a investigar e tentar ver o que seria, assim. E, enfim, nós fomos passando por diversos médicos, buscando o que seria essa hipotonia, fazendo estímulos. Ela teve um acompanhamento que foi muito importante no CEDIP, que é um centro aqui que acompanha crianças recém-nascidas que tiveram um parto prematuro ou então que nasceram com alguma dificuldade, alguma sequela. E aí nós começamos a ir atrás até essa investigação. E aí um dos pediatras que nos acompanhou, né, começou a fazer uma investigação genética de que ela teria alguma síndrome genética pelas características físicas dela. Então nós passamos também a fazer esse caminho e tentar investigar qual seria essa síndrome genética. Paralelo a isso, a gente ia vendo a dificuldade depois, né, assim, mais para frente da fala, em comunicação, ou como ela ficava um pouco mais quieta, ou a maneira dela interagir, de estar no ambiente. E a escola também vinha nos norteando e nos dando uma referência de como ela estava se portando. Então, na escola ainda nos alertaram, assim, falaram, olha, ela fica muito isolada, ela não gosta de entrar na areia, ela tem certos comportamentos assim que são muito típicos de crianças autistas, né? Que são crianças enquadradas no TEA, né? E nós começamos a gente não conhecia, a gente não sabia assim, exatamente, a gente já tinha ouvido falar sobre autismo e tal, mas assim, a gente não tinha um conhecimento sobre o que seria, ou o que poderia agravar ou não, ou o que se enquadra dentro desse diagnóstico, né? E nós começamos a investigar, ir atrás. E ela veio como uma bênção, assim, pra gente, presente de Deus mesmo, que até falo isso, que é um presente que precisou ser desvendado, né? Como qualquer filho, acho que não só ela, mas que com as dificuldades que a gente teve, a gente acabou tendo que aprender muito. Eu falo que até eu aprendo mais do que eu ensino, né? Como mãe a gente acha que só ensina, mas
o aprendizado às vezes vem muito nas pequenas coisas, né? Assim, pra gente se evoluir e ser uma pessoa melhor. E a gente começa agora o nosso bate-papo sobre deficiência intelectual e eu recebo aqui no estúdio hoje a equipe da Clínica Espectro, que é um prazer tê-las aqui com a gente. Aqui do meu lado está a Alessandra Canosa, que fez psicologia na Unesp de Bauru, especialização em terapia comportamental e cognitiva na USP de São Paulo e mestrado e doutorado em educação especial na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, aqui pertinho da gente. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Priscila. Também estamos com a Karina Fernandes Primiano, que é pedagoga, habilitada em educação especial, psicopedagoga clínica e institucional com especialização em ABA, que é análise de comportamento aplicada, que a gente vai explicar aqui no programa o que seria, né, Karina? Isso. Seja muitíssimo bem-vinda. E a Alessandra, não, já falei, e a Cristiane Gonçalves, que é fonoaudióloga e pós-graduanda em também análise de comportamento aplicada. Seja muito bem-vinda também. Obrigada, Priscila. Cristiane. E a gente vai falar hoje do espectro, né, do autismo, na realidade do transtorno do espectro do autismo. E a gente poderia começar pelo começo, que é explicando o que é o autismo. Bom, a pessoa com autismo, ela apresenta um déficit na comunicação, apresenta padrões repetitivos de comportamentos e restritos e um déficit também na interação social. Como que é feito o diagnóstico? Como que a gente percebe? A mãe que está em casa escutando a gente agora, como que ela pode saber se o bebê dela é autista? É observando justamente nessas áreas se há algo diferente de um comportamento de uma criança típica. Se ela nota que há alguma dificuldade dentro dessas áreas do desenvolvimento, é importante ela já procurar uma intervenção ou falar com o médico e o médico aplicar umas escalas de rastreamento para a gente encaminhar a intervenção. Entendi. Mas assim, quais são as características principais? Se a gente for pegar como exemplo uma criança de 2 anos. Então a criança de 2 anos, como que ela deveria se desenvolver tipicamente? Que no caso do TEA, a criança tem, a professora ou a mãe já percebe alguns sinais. Ela tem que estar interagindo com as outras crianças, não pode ter padrões restritos de comportamento. O que seriam padrões restritos de estereotipias, manias, né? Não brincar com os brinquedos de forma funcional e um atraso na linguagem, né? Com 2 anos, a criança deveria ter uma linguagem, né? Já bem desenvolvida e falar no mínimo 200 palavras. E a criança com TEA, ela tem um atraso bem significativo na parte da comunicação. Então, a maioria das crianças que chegam para a gente, os pais percebem que tem alguma coisinha fora do lugar porque não desenvolveram a fala no tempo, né, natural, assim, entre 1 ano e meio, mais ou menos, que a criança já tem que estar se comunicando, falando palavras simples, frases com 2 palavras curtinhas, né? É por meio da fala, basicamente. É que a gente ouviu aqui o depoimento do Lucas e ele falou que a Marina, que no caso a Marina vai até a clínica, né? Eles começaram a perceber que ela tinha uma postura um pouco mais molinha, ela ficava um pouco mais também física, algumas características físicas. Até eles pensaram que ela tinha, né, algum tipo de outra síndrome, até chegar no diagnóstico correto, que era o TEA. Mas existe alguma coisa física que os pais também podem perceber? O diagnóstico do autismo, Priscila, ele não é um diagnóstico simples, porque ele é um diagnóstico baseado no repertório comportamental da criança. O que isso significa? Significa que não há nenhum exame que a gente possa fazer que indique, que diagnostique uma pessoa, que detecte que uma pessoa tem autismo. Né? Então, é um diagnóstico que, olhando a criança, o comportamento dela, a gente vai conseguir identificar algumas características que podem levantar uma suspeita de um transtorno do espectro autista, do autismo.
Então, isso significa que em casa, o pai, a mãe, ou na escola, a professora, que já está acostumada com outras crianças, ou que conhece um pouco do desenvolvimento infantil, podem olhar para aquela criança e dizer, parece que isso não está muito igual ao meu filho mais velho, ou a outros alunos que eu tenho na classe. Né? Então, de repente, uma criança que é mais isolada, que brinca mais sozinha, ou uma criança que não atende quando é chamada pelo nome, que não olha nos olhos, não que isso sejam características que digam autismo e pronto e acabou, mas podem indicar, podem acender um sinal de que alguma coisa, e aí a mãe ou a professora então podem encaminhar ou conversar com o pediatra, que pode encaminhar para profissionais especializados que podem de fato fazer, né, esse e que podem caracterizar também não só o autismo como atrasos no desenvolvimento. Sim. Uma outra deficiência. Mas como a Priscila perguntou, não tem uma característica física determinante. Como a síndrome de Down, por exemplo. Tem características físicas. O que pode estar são associadas, né? Como foi no caso da Marina. Ela também tem uma hipotonia, né? Então, isso estava associado também. Podem existir comorbidades. Então, a criança pode ter um transtorno, né, do espectro do autismo e outras deficiências associadas, né, que aí sim podem existir características múltiplas. E pode também ter outras deficiências ou algum atraso no desenvolvimento e o autismo ser secundário também. Entendido. Aqui, quando eu falei do currículo de vocês, a Cristiane e a Karina, elas são especializadas, né, em análise de comportamento aplicado ao autismo, que é o ABA. Isso. Explica um pouquinho pra gente o que seria, como que é, né? O que é o ABA? O que é essa análise que é feito na Clínica Espectro, que vocês trabalham? Isso, na Clínica Espectro, o nosso trabalho é baseado principalmente no que a gente chama de ABA, né? O que é o ABA? É a sigla para análise do comportamento aplicada, né? Que vem do inglês. Então, o ABA é um ramo aplicado da análise do comportamento. A análise do comportamento é uma ciência, né, normalmente ensinada nos cursos de graduação de psicologia e outras graduações, né, fonoaudiologia, ou nos cursos de pós-graduação, né. E essa ciência tem um ramo básico, um ramo mais científico, que é a análise experimental do comportamento, e um ramo aplicado, que é a análise do comportamento aplicada. Do inglês Applied Behavior Analysis, por isso ABA. Então, uma intervenção que utiliza os princípios dessa ciência, da análise do comportamento, e que são empregados na modificação e na implementação de repertórios comportamentais novos. Então, uma criança que chega para a gente, normalmente a criança que chega na clínica, por exemplo, na Espectro, ela é inicialmente exposta a uma avaliação minuciosa do repertório comportamental dela. Então, essa avaliação ela é feita por diversos profissionais de diferentes áreas. Lá na Espectro, pelo psicólogo, pelo pedagogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. É tão importante quando a clínica trabalha com uma equipe multidisciplinar, sem dúvida. A história da medicina multidisciplinar, porque nós somos um sistema que se correlaciona, né? Sim. E isso eu acho muito importante e muito de ponta da Clínica Espectro, por isso porque se convergem. É por isso que nós temos uma equipe multidisciplinar, mas que trabalha de forma interdisciplinar. Sim. Então, quando a gente estuda o caso de uma criança, a Cristiane vai falar sobre a intervenção da fonoaudiologia, mas assim, todos nós precisamos estar por dentro de como é essa intervenção, para quando nós estamos atuando com a criança também sabermos dessa dificuldade. Que é feito na área da Cristiane, na área da Alessandra, na área da Karina. Então, porque a criança, dossiê, né? A criança vai chegar lá, ela vai passar por uma intervenção intensiva, então ela vai passar por todas nós. Então, por isso que é importante todo mundo estar por dentro de um pouco de cada área. Conhecer especificamente o aluno como o ser humano que ele é, né? O aluno, na realidade, não, o paciente, no caso, né? Então, a ABA, essa intervenção, ela é feita de maneira minuciosa. Todos essa avaliação, os profissionais avaliam a criança. Todos os profissionais avaliam a criança, avaliam o repertório comportamental da criança, buscando identificar os possíveis
o que está em atraso, né? Ou até o que está em excesso. A criança muitas vezes tem estereotipias, tem interesses restritos, né, em objetos ou temas, assuntos. Então, identificar esse repertório. E aí a gente até fala, mas vai identificar o que está em atraso. Mas não só identificar o que está em atraso, mas as potencialidades da criança também, né? A partir da onde a gente vai começar a intervir, o que ela já tem para que a partir dali a gente possa trabalhar. E a partir dessa avaliação, então, é elaborado um plano individual, né? Um currículo individualizado, feito especificamente para cada criança, para as dificuldades e principalmente para as potencialidades de cada criança. E a partir dali, então, esse plano é elaborado e é aplicado, né, aí por diversos terapeutas, por todos os terapeutas, para cada criança. As estratégias para desenvolver aquela criança. Isso. E todo mundo começa a trabalhar de acordo com as estratégias. Agora, a criança vai todos os dias na clínica? Como que é a rotina da criança? A maioria das nossas crianças vai todos os dias. Depende, né? Cada criança faz um número de horas semanal, de acordo com as necessidades. Mas é importante destacar que quando a gente fala de intervenção ABA, ela vai ser mais eficaz, né, quanto maior for a exposição da criança a esse programa. Então, ela vai ser eficaz se ela for precoce, ou seja, se ela começar quanto antes intervenção, isso for identificado. Se ela for intensiva, quanto maior o número de horas em que a criança for exposta a essa intervenção, maiores os resultados. Quanto mais abrangente, ou seja, se ela for aplicada não só na clínica Espectro, mas também em casa, na escola e nos diversos ambientes. Os pais também aprendem essas estratégias que os profissionais da clínica atuam na criança? Na clínica Espectro a gente tem esse trabalho de orientação aos pais, à família. Em casa não é de forma estruturadíssima como é na clínica, mas os pais podem e devem utilizar o ambiente doméstico ali e aproveitar cada oportunidade para ensinar a criança. Por isso que a gente dá início dentro da clínica o trabalho. Quando a criança já está em manutenção, em generalização daquele comportamento que nós estamos ensinando, a gente faz a intervenção com a família, para a família dar continuidade. E generalizar, né, o que foi aprendido em outros ambientes. Karina, a gente percebe o aumento do diagnóstico, né, do TEA. Você percebeu isso na clínica? Realmente aumentou o percentual do diagnóstico de pessoas com esse transtorno? A gente percebe esse aumento da procura, né, o aumento do diagnóstico, mas isso assim ainda está muito em investigação. Por quê? Porque hoje as escalas de rastreamento estão sendo investidas, há investimentos maiores nessa investigação, o diagnóstico está sendo feito mais precocemente. Então, fica-se subentendido que há mais pessoas com autismo, mas também há essa dúvida do diagnóstico está sendo feito mais precocemente, né? Antigamente não era diagnosticado, evoluía por uma deficiência mental, então ficavam todos sem saber o que era. Hoje fazendo a intervenção precoce já consegue. Os bebês chegam com qual idade hoje na clínica, já com essa intervenção? 1 ano e meio, normalmente um ano e meio a mãe já percebe algo diferente na criança, como essa falha no contato visual, ou a forma que ela brinca, que não é falha na comunicação. A mãe chama, a criança não atende, normalmente se chega com 2 anos, a mãe se queixa muito que chega e não fala nada ainda, né? E é uma idade, né, que a criança está explorando o mundo e conversa curiosa, né? E chama a mãe, e pede, solicita coisas. E nessa idade, quando as crianças chegam pra gente, elas não têm comportamento verbal nenhum, elas apontam o que querem. Então, são coisas que a gente percebe quando chegam pra gente. Ou nem apontam, usam os pais como ferramentas, assim, para levar até o lugar.
não tem nem essa comunicação gestual. A gente vai falar mais sobre a importância de trabalhar a fala no segundo bloco, porque agora eu tenho um recadinho para vocês aí de casa. A Unimed Araraquara está sempre inovando para melhorar o atendimento e a relação com os clientes, colaboradores e cooperados. Não deixe de usar o aplicativo Cliente Unimed Araraquara. Baixando o aplicativo em seu smartphone, você só tem benefícios como guia completo de médicos, de clínicas credenciadas, segunda via de boletos, o chat, acompanhamento de autorizações e ainda, em breve, poderá contar com os resultados dos seus exames do Unilab, agendamento de consulta pelo aplicativo e muitos outros benefícios. Baixe hoje mesmo pela sua Apple Store ou Google Play e tenha todas essas e outras vantagens na palma das suas mãos, de qualquer lugar e em qualquer hora. Unimed Araraquara, porque no final das contas, não tem comparação. Acesse o site www.unimedara.com.br. E agora a gente vai para um pequeno intervalo, mas antes um pouquinho mais de depoimento dos pais da Marina. A gente já volta. É sempre um susto, na verdade, quando você recebe qualquer diagnóstico, mas ao mesmo tempo teve um pouco de calma no sentido de que a gente tinha um certo norte, porque, como eu falei, assim, a gente continua paralelo investigando essas síndromes, haviam algumas suposições de quais síndromes poderiam ser, e as investigações eram sempre dolorosas, porque assim, é através de sangue, né, você tem que fazer exame e tal, e enfim, toda vez que fazia isso era sempre ruim, né, como qualquer exame assim com criança, né? No caso dela assim era um transtorno grande. E então quando a gente teve esse norte, assim, vamos dizer, esse diagnóstico de que ela estava enquadrada no TEA, também teve um certo alívio. A gente fica deslocado de saber como fazer, se ela vai ter uma independência, como é que vai ser o desenvolvimento dela, mas ao mesmo tempo a gente ia achando caminhos de como compreender e como estimular. Eu acho assim, eu não posso falar alívio, porque a gente sempre fica numa preocupação muito grande como mãe, de como que vai ser o futuro, né? Mas ao mesmo tempo, o comportamental, eu acho que é muito mais fácil de lidar do que uma coisa física, né, fisiológica, um câncer, uma doença de coração. Então, o comportamental a gente vai moldando e lapidando para o melhor dela, para conseguir viver em sociedade de uma forma justa, né, e que a sociedade não também influencie tanto nesse jeito particular dela ser. Mas o diagnóstico é sempre difícil, assim, né? A gente passa por um processo de luto, que a gente fala, mas eu acho que a aceitação, quando vem, que seja, né, para outros pais, que seja rápido, isso fez uma evolução muito grande na família como um todo, né? De aceitá-la com isso, com o TEA, de enxergá-la como único e como os outros também são, né? Diferente, mas não menor ou pior, mas com as suas particularidades. De volta ao Conexão Saúde Especial. Hoje a gente conversa sobre o transtorno do espectro do autismo com a equipe da Clínica Espectro. Estamos aqui com a Alessandra Canosa, psicóloga, Cristiane Gonçalves, fonoaudióloga, e Karina Fernandes Primiano, pedagoga. E a gente terminou o nosso primeiro bloco falando que a gente ia começar esse segundo bloco sobre a importância de trabalhar a fala nos pacientes com esse diagnóstico. Isso. A gente sabe, né, Priscila, que a fala, que a linguagem é um meio, né, de social, de a gente se comunicar, de conviver com pessoas, de trocar ideias, experiências, né? E a gente observa nessas crianças que chegam pra gente, ou crianças, adolescentes, no nosso público, que eles têm uma dificuldade muito grande de linguagem e de fala, que são duas coisas diferentes, né? A fala,
é o ato, o motor, e a linguagem é tudo que a criança tem do intraverbal. Então, quando a criança tem a parte muscular organizada, fonoarticulatória, e tem a parte auditiva também funcionando de acordo, tudo bonitinho, a gente espera que até 2 anos, 1 ano e meio, essa criança, se não tiver nenhuma outra alteração, esteja falando assim, um mínimo de 200 a 300 palavras, falando frases e frases simples, mas já se comunicando, tendo a comunicação verbal atuante, né? E a gente observa que as crianças que chegam para a gente têm um déficit, geralmente, na maioria das vezes, bem significativo, um prejuízo grande. Ou não falam nada, né? A gente tem um público que chega e não tem comportamento verbal nenhum, que não falam nada, não ecoam nada, e temos crianças que falam pouquíssimo, que ecoam pouco. Ecoar é só emitir alguns sons sem significado nenhum, mas que a gente observa que está com prejuízo significativo, que precisa de intervenção. Perfeito. Temos também, só fazendo um adendo, crianças que às vezes, umas chegam sem vocabulário, mas em outros casos chegam com vocabulário muito rebuscado, que não é comum. Criança com 3, 4 anos usar frases e usar adjetivos e substantivos que não são comuns para aquela idade. Isso também precisa ser observado. Porque uma característica da pessoa, do paciente que tem esse transtorno, também é a inteligência, não é isso, Karina? Tem muitas mães, tem muitas crianças que são consideradas autistas e tem um grau elevado de alguma área do desenvolvimento dela pode estar mais avançada, né? Assim, outras têm um déficit, outras podem estar mais avançadas. Então, é comum chegar crianças lá na clínica e a mãe achar que ela não está dentro do espectro ou que ela não tem nenhum problema porque ela tem 3 anos e ela já sabe tudo em inglês. Então é comum chegar a criança, a mãe fala, mas ele sabe tudo em inglês, ele sabe todos os numerais, ele sabe todas as cores, formas, ele tem 3 anos e sabe em inglês. Isso para nós é um fator que a gente tem que observar, porque como dentro da escola, a professora, se ela observar toda a classe dela, as crianças típicas todas não têm esse repertório. Então é algo também a ser observado. Você estava até comentando aqui nos bastidores que teve uma criança que falou do cabelo dela, do penteado. O que ele falou? Ele chegou na clínica, né, para avaliação, ele tinha 4, 5 anos e ele chegou e ele fez um comentário assim, oi tia, meu cabelo hoje, minha mãe fez um topete, está muito íngreme. Olha, usando a palavra íngreme. Não é não comum, que não né? possa, mas não é comum. Não é comum uma criança de 3, 4 anos usar. Meu topete tá íngreme. Esse vocabulário rebuscado que você quis dizer. Exatamente. E aí a família fica um pouco confusa, né? Porque ele tem ou não tem, ele tem alguma deficiência, ou ele tem algum atraso ou ele não tem. Essa semana chegou uma família que relatou, mas ele sabe tudo, ele tem 3 anos, ele sabe tudo sobre dinossauro, ele fala tudo em inglês. Também não é comum nessa idade saber isso. Entendi. Tem algum, né? São características que juntas, não só essa única, mas tem outros sinais que, compondo esse sinal, pode ser um diagnóstico que só um médico pode falar. Um indicativo, né, de que a criança porque às vezes ela pode saber tudo isso e ela, de repente, ela não consegue manter um intercâmbio social com outras crianças, com outras pessoas da família. Ela vai brincar, ela pode brincar não de maneira funcional, ela pode enfileirar carrinhos em vez de dar a função mesmo para o carrinho. A família costuma falar que ela é muito organizada e aí você vê que de repente é um emparelhamento, um enfileiramento de objetos e não é uma organização. Então, sim, tudo isso são aspectos que precisam ser avaliados, analisados. São crianças que podem apresentar um padrão repetitivo
né, e restrito de interesse, de comportamento. Então daí, ela sabe tudo de dinossauro, mas é que é o foco de interesse dela, né? Ela tem aquele interesse restrito. Ou ela sempre enfileira carrinhos ou objetos, é um padrão de comportamento repetitivo. Então ela não brinca de outro modo. O modo dela brincar é enfileirar os carrinhos ou os dinossauros ou as bolas, né? Então você percebe que é um padrão, né, uma das características, né, do TEA, o padrão restrito e repetitivo de comportamento. Existe uma informação de que é mais frequente em meninos e não em meninas, é isso? Sim. A incidência, né, mostra incidência maior em meninos. São 4 casos, né, diagnosticados em meninos para um caso em menina. Entendi. Essa análise do comportamento aplicada, que você explicou um pouquinho no primeiro bloco, ela é comprovada cientificamente, Alessandra? Sim. Daí ela ser a primeira escolha, né, a intervenção de primeira escolha na maioria do tratamento, né, dos casos de transtorno do espectro do autismo, e ser a nossa intervenção, sim, a nossa escolha também lá na clínica Espectro. É um ramo, né, uma intervenção que desde a década de 80 é um ramo aplicado que não é restrito ao tratamento do autismo, não, Priscila. A análise do comportamento aplicada, ela vem sendo utilizada em diversos ambientes, em diversos segmentos da sociedade, em empresas, em ambiente educacional, então escola, até na clínica, né, terapêutica mesmo. Ela vem sendo com sucesso aplicada. E desde a década de 80, os estudos vêm mostrando a eficácia dela no manejo, né, no tratamento de pessoas com transtorno do espectro do autismo. E cada vez mais os estudos vêm comprovando a eficácia e o sucesso dos procedimentos quando empregados em pessoas com transtorno do espectro do autismo. Eu achei tão interessante, eu não sei se a gente vai conseguir passar agora enquanto a gente fala, que lá o tratamento, o atendimento da Clínica Espectro realmente é individualizado. É uma criança com o profissional da saúde. Tanto é que nas salas são todas compartilhadas, divididas, com divisórias, que sempre que eu fui lá para conversar, para entender como que é esse universo, eu percebi que cada criança tinha um profissional para ela naquele momento. Então, isso eu acho muito importante, porque a atenção é 100% para aquela criança naquela sessão. Ela aprende, o que eu vi assim rapidamente, ela aprende a comer, ela aprende a pegar no garfo. Então, assim, são vários aprendizados que são conquistas diárias, que os pais, que a gente que não teve uma criança com esse tipo de transtorno ou que não vive nesse universo, não entende que às vezes para um pai, para uma mãe, quando vê o filho comendo sozinho é uma conquista enorme. Tem quais outras conquistas diárias que pra gente às vezes é da nossa rotina, que para uma criança que tem essa deficiência, né, intelectual, é uma conquista, assim, que vocês mais trabalham lá na clínica? Como nós fazemos uma avaliação multidisciplinar em todas as áreas do desenvolvimento, quando a gente monta esse programa, nós temos, e ele é aplicado de forma assim intensiva e individualizado, a gente tem ganhos todo dia em todas as áreas, né? Porque quando a criança chega, ela é submetida a todos os programas. E então, além dessa que você citou, que é uma atividade de vida diária, que é o comer, né, sozinha, a gente colabora bastante com as famílias no desfraude, né? Mas em todas as fases do desenvolvimento, na parte motora, desde a punção, desde a apreensão, da pinça, em todas as áreas. O brincar, né? O brincar, a imitação. Mas a criança não sabe brincar. Para você ter ideia, Priscila, o nosso programa, né, a nossa avaliação, como nós falamos, os comportamentos são avaliados em todas as áreas. Então tem muita criança que não tem o contato visual. E esse é o princípio, né, o início de toda a aprendizagem, né? Se você não olha, é muito difícil aprender. Então muitas vezes a gente começa
por esse treino, né? Por essa habilidade, ensinando a criança a olhar nos olhos. Então, para os pais, que nem você perguntou, o que às vezes, né, é um ganho, às vezes algo que parece tão simples, né, para a gente como olhar nos olhos, para os pais é muitas vezes um grande ganho. Retorno. A Larissa contou Mesmo pra gente aqui no depoimento que quando a menina dela reconheceu ela na escola, que quando ela teve, o Lucas fala, teve o primeiro contato, que a Marina chegou e sentou com ele no sofá para ver TV. Isso, às vezes, para os pais, que, né, é uma luta diária, né, um esforço diário para se conectar com aquela criança. Porque não sei, o objetivo é se conectar, porque às vezes a criança fica muito afastada, não é isso? E o princípio é como a Alessandra falou mesmo, o contato visual, porque a partir do contato visual, ela vai aprender a imitar, que para você aprender, você precisa saber imitar. E lá na frente você não tropeçar no currículo, ela precisa saber olhar, senão ela não vai olhar para a professora lá na escola. Então, o contato visual, além da gente ensinar a criança a fazer, a gente precisa ensinar ela a manter o contato visual. Então, é um treino que fazemos na clínica diariamente. Mesmo se a criança já tem o contato visual, é um treino que nós fazemos de forma naturalística. Enquanto elas andam, enquanto elas estão no parque, no play, a gente faz esse treino do contato visual o tempo todo. E a família é importantíssimo nessa parceria com a clínica, com os profissionais da saúde, com a escola e os educadores, para fazer com que a criança se desenvolva da melhor maneira possível dentro da realidade dela, Karina. Sim, por isso que elas recebem orientação de como está o comportamento, elas fazem uma análise funcional de como ela está se desenvolvendo em casa, de como é os comportamentos em casa, e recebem essa orientação. Perfeito. A gente vai para um pequeno intervalo. Antes a gente vai escutar mais, conhecer melhor mais um pouquinho dos depoimentos aí do Lucas e da Larissa. E a gente vai para o intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde Especial. Fique aí. A criança tem uma expressão muito artística, né? Uma expressão muito livre. E eu acho que ela se expressa e se comunica de uma forma muito legal já. Isso é característico humano, assim, a arte ela tem essa liberdade de expressar. Então a música ela já veio auxiliando. E os desenhos, eu sempre gostei de desenhar e sempre tive muito presente com ela, assim, com desenhos, porque ainda mais quando ela era mais nova, por ela ter essa dificuldade de falar, ou escrever, ou se comunicar, né, a gente compreender, eu ficava desenhando para explicar para ela algumas coisas, colocar a rotina, desenhava a gente, fazia história em quadrinho, né, com a nossa rotina do dia a dia, desenhava eu, a Larissa, ela, quando ela estava grávida do Gael, eu desenhava, e a gente ia se comunicando muito com isso. E eu acho que a arte auxilia muito nisso, porque o visual é muito forte, a gente se comunica muito com imagens, assim, naturalmente a gente vê isso o dia todo, assim, como a imagem é forte na comunicação humana, né? Como a música é presente, como mexe com todos nós, né? Então, isso foi um processo meio que natural. E aí, com essa questão de estar desenhando, de utilizar a arte nessa comunicação, né? Ela também tinha a maneira dela curtir o mundo, dela se divertir, dela interagir. E muitas vezes ela ficava com esses objetos, com uma forma de brincar bem particular dela, colocando. E aí veio essa ideia de tentar unir um pouco dos dois, porque ela ficava junto com um baldinho cheio de objetos, ainda fica assim, né? Tem dias que ela vai lá e pega e tal. E então de unir, já que ela gostava do desenho, gostava de ficar vendo essa explicação de estar junto, começou a surgir essa ideia de pegar os objetos e tentar criar em cima deles, de tentar unir um pouco dessas brincadeiras e ver o que acontecia, assim. Falava, mas vamos tentar compreender o porquê que ela ficava, né, sem questionar, falar se é certo ou errado, mas tentar compreender a maneira dela ver aquilo e ao mesmo tempo trazer um outro olhar, trazer uma outra forma, né, trazer uma outra maneira de estar junto. Eu acho que isso foi o principal. A gente sempre foi tentando, na música, no desenho, em algumas brincadeiras que a gente via, formas de compartilhar momentos, assim, de estar próximo, porque momentos, certas coisas que seriam convencionais com outra criança, certas brincadeiras assim, com ela era mais difícil, porque ela não se interessava ou não interagia como
muitas pessoas esperavam. Então a gente ia tentando maneiras alternativas da gente estar junto e trazer para próximo, né? Essa foi uma delas, né, o desenho. Como eu trato o Gael, eu trato ela. Claro que algumas particularidades que a gente vai vendo, a gente vai adaptando. Por exemplo, o visual dela é muito aguçado. Então, assim, por exemplo, na escola, se ela lê uma coisa ou vê uma imagem, você não precisa perguntar a segunda vez que ela já decorou aquilo lá. Então, esse visual sendo muito forte, a gente sempre adapta para isso. Precisa explicar alguma coisa que é difícil. A gente desenha, a gente tenta explicar com palavras que só falar para ela às vezes demora um pouco mais, mas o escrever para ela é mais fácil. Então são adaptações que, como qualquer criança, a gente vai fazendo, né? A fala que é um pouco mais difícil, mas agora, como ela está alfabetizada e já está escrevendo, então às vezes a gente fala: mamãe não entendeu o que você falou, escreve para mamãe. Então ele escreve e aí isso vai fluindo, né? A nossa comunicação. De volta ao Conexão Saúde Especial, hoje a gente conversa sobre o autismo. Recebemos aqui no estúdio a equipe da Clínica Espectro. Aqui com a gente no terceiro bloco ficou a Karina Fernandes Primiano, que é pedagoga, a Alessandra, psicóloga. E recebemos aqui a Amanda Silva, que já conversamos a semana passada com ela, Sim. que é da Santa Emília Honda. Seja bem-vinda aqui com a gente no finalzinho do último especial aqui para contar algumas novidades pra gente, Amanda, de todo o trabalho que a Honda, a Santa Emília Honda, faz para as pessoas com deficiência. Vamos lá, Pri. Como eu já havia falado, né, no outro programa, a Santa Emília Honda, a gente trabalha com algumas coisas personalizadas. Nós temos um carro adaptado para o cliente estar fazendo um test drive, tá? Nós estamos agora também montando o processo por cortesia, né? E entrando aí no assunto das meninas, muitas vezes o deficiente ele é uma criança ou ele é uma pessoa que não tem, né? Mesmo com adaptação, né, não conseguiria estar dirigindo o carro, e a gente vem para esclarecer o quê? Que dentro desse contexto, a pessoa que ela é responsável, que tem a curatela, ou o pai e a mãe que é responsável, sendo maior de idade ou não, ele também pode estar adquirindo, né? Então aí se a pessoa tiver uma dúvida em relação a isso, ele pode estar procurando a gente, eu vou esclarecer em relação a isso também. Então desta forma, sim, um terceiro pode estar adquirindo um carro em relação a essa situação. Então os pais, as mães, os cuidadores das crianças, das pessoas com deficiência, podem adquirir um carro com desconto de até 30%, que a gente falou a semana passada, Sim, no de acordo automático, com a doença crônica ou com o tipo de deficiência. É porque normalmente ele acaba sendo um carro automático, aí ele vai entrar na faixa de 23% de desconto. Você consegue já pega um carro mais lá, automático. hein, Amanda? Procura a gente lá. Quem tá... Sim. Olha, só o processo é mais de R$1.000, a gente está falando de cortesia. Isso eu achei bárbaro da Honda, porque a gente não gosta de burocracia, eu particularmente não gosto de burocracia de documentação. Vão lá na Honda Santa Emília, na Santa Emília Honda, eu sempre falo o contrário. Procurem a Amanda, que ela entende absolutamente tudo do processo, faz tudo para vocês, sem custo nenhum. E você vai com o seu carro 0 km para casa, é isso? Exatamente. Se quiser fazer um test drive, também temos um carro adaptado. Pode fazer legal, o test drive. Pode. Não precisa estar fazendo agendamento, tá? Nós estamos lá das 8 às 18 horas. E só tá procurando a gente vai estar lá apto para estar atendendo todo o público. E a gente conversou a semana passada que não são somente as pessoas com deficiência, são as pessoas com doenças crônicas também. Isso é importante para quem está em casa. Sim. Então, dê uma pesquisadinha aí no Google de todas as doenças crônicas, é isso, Amanda? Sim. A partir do momento que tem as sequelas, assim, né, por exemplo. Que fique com sequelas. Sim, operou da coluna, do joelho, às vezes do punho, que é uma coisa mais simples. Eu tinha falado sobre a LER também, mas é aquela LER que vai adquirir uma sequela. Exatamente, porque é muito abrangente, né? Claro. Mas que desta forma, nesse contexto, também acaba adquirindo o direito de estar tendo desconto aí no carro. Perfeito, Amanda. Muito obrigada por mais essa dica que a gente gosta, e a gente volta aqui a conversar sobre o autismo. E eu queria entender, como a gente falou da importância da família, que a família é todo esse suporte. Como que é a aceitação? Né? Como que a família recebe esse diagnóstico, começa a trabalhar o desenvolvimento da criança ou do adolescente? A gente viu hoje que o diagnóstico está bem precoce.
Ela aceita, ela corre atrás? Como que é, Karina? Hoje, como está mais divulgado, normalmente a família corre sim atrás do tratamento, ela vai procurar um médico, o médico dando o diagnóstico. O que eu acho bem importante é que a família, independente se ela tem o diagnóstico ou não, mas se ela notar um atraso em qualquer área do desenvolvimento, que ela procure a intervenção, né? Que a gente nunca perde por intervir. Eu acho que isso que é o mais importante da família, ela procurar a intervenção o mais rápido possível, que pode não ser nem o que ela espera, né? A criança apenas está com um atraso em determinada área do desenvolvimento. Então, eu acho que essa abertura para ela procurar a intervenção, que fica bem clara que a criança pode evoluir muito mais. Nem sempre o diagnóstico é essencial, né, Priscila? É importante, lógico. É o dia a dia mesmo. Mas na análise do comportamento, a gente trabalha principalmente com o repertório comportamental da criança, ou seja, com aquilo que ela traz. Então, o que é o nome, eu entendo que para os pais isso é bastante importante, né? Muitas vezes eles querem saber o que o filho tem, como é que chama aquilo, mas para o profissional, isso não é o principal. A gente vai trabalhar com o que eles trazem ali, com o quadro comportamental deles. Então, a intervenção ela pode ser iniciada logo a partir da avaliação, sem que tenha um nome, né? Às vezes a gente não sabe se é um transtorno do espectro do autismo ou se é uma deficiência intelectual, o que é, mas já dá para trabalhar, já dá para intervir de alguma forma. Entendi. E a história da superproteção? Vocês percebem muito isso nos pais? São superprotetores ou não? Eles querem que o filho tenha... O que acontece, eu vou te dar um exemplo, a criança tem uma dificuldade na linguagem, ela não sabe se comunicar, normalmente o que o pai vai fazer? Vai tentar fazer por ela, porque ela não sabe falar, né? Então a orientação é justamente por isso, a intervenção precoce é justamente por isso, para que quanto mais rápido ela consiga apontar, que seja pedir, emitir algum som, para ela começar a desenvolver a fala, é melhor, né? Às vezes a família se preocupa porque ela não fala em fazer tudo para ela. Então, daí a importância de receber também uma boa orientação. Sempre, a boa orientação, não tem discussão, né? Agora, sobre a inclusão. Vocês que estão nesse universo, como vocês enxergam a inclusão das pessoas autistas ou com outras síndromes, né, que estão caracterizadas dentro da deficiência intelectual? Eu, assim, defendo demais a inclusão. Mas, assim, para mim, um ponto principal que eu falo até para os pais observarem, porque eles pegam na escola e tal, e assim, quando eu dou orientação a algum professor, é que incluir não é estar. A criança não é ela estar na escola, ela está andando em volta, ela está no meio dos colegas, ela tem que estar na escola para aprender, né? A gente está lá na escola para aprender. Então, eu acho que é algo que a família tem que realmente dar uma olhada se está tudo certo com isso, a escola tem que colaborar. Nós temos, assim, parceria, muitos professores vão até a clínica, veem como que é a intervenção, como ensina, porque às vezes não está no currículo delas ensinar um contato visual. Então, elas participam dos treinos, dos programas para intervir na escola. Porque na escola entra num âmbito que lá às vezes a intervenção é até mais difícil. Porque se eles têm uma dificuldade na socialização, lá eles podem demonstrar mais dificuldade ainda. Então podem apresentar até comportamentos mais inadequados. Então eles precisam estar até mais preparados para fazer essa intervenção. Quando a gente pensa que um deficiente visual precisa de braille, um deficiente físico ele precisa de uma rampa, a nossa criança, a criança que está dentro do espectro do autismo, às vezes ela precisa de um ambiente que tenha menos barulho, que tenha menos luz, né? Que tenha menos crianças na sala, que façam menos ruídos. Então, são intervenções que a escola tem que proporcionar essas adaptações, né? E como que vocês enxergam a inclusão no mercado de trabalho para quem já é autista? Eu sei que vocês trabalham mais com crianças,
até bom a gente deixar claro aqui, só com crianças ou vocês têm todas as idades lá na clínica? Ou como que é isso? Nós temos crianças a partir de 1 ano e meio até adolescentes. Nós temos 46 crianças diagnosticadas, né, com transtorno do espectro do autismo, nessa faixa etária que eu falei, para 28 profissionais. E essa questão da inclusão no mercado de trabalho, na clínica a gente não tem relatos de caso, né? Porque como nós dissemos, nosso público é até adolescentes, mas a gente conhece, né? Conhece casos de pessoas que estão dentro do transtorno do espectro do autismo e que estão inseridas no mercado de trabalho. Hoje em dia é uma série de leis, né, que garantem, né, não só a pessoa com TEA, com a pessoa com deficiência, de modo geral, essa inserção, essa inclusão no mercado de trabalho. Essa intervenção precoce e intensiva é que justamente ele tenha as habilidades de vida diária ou as outras habilidades bem desenvolvidas, justamente para ele ter uma vida mais independente, tenha mais autonomia e chegue realmente ao mercado de trabalho. Para realmente, o que você falou eu achei muito importante, Karina, não é estar no local, não é estar na escola ou estar preenchendo uma cota dentro de uma empresa, de uma organização. É realmente fazer parte do quadro de funcionários e se desenvolver intelectualmente, porque a gente trabalha, tem vários objetivos além do financeiro, da liberdade financeira, os objetivos de desenvolvimento de habilidades. Dele ser funcional mesmo, dele ser né? funcional, como todos somos. Eu acredito que essa é a grande questão dos pais, assim como o Lucas, a Larissa, né, eles falaram, a preocupação é como que meu filho vai se desenvolver. Porque quando a gente tem filho, a gente quer que a criança realmente, né, voe. A gente sempre fala isso, voe, tenha um lugar para voltar, mas que ela voe. E pelo visto, essa intervenção precoce ajuda toda a vida da criança. Da criança. Quanto mais rápido você fizer uma intervenção e em todas essas áreas que estão com déficit, mais autonomia ele vai ter futuramente, né? Essa é a palavra. As pessoas com deficiência, elas buscam autonomia. A gente fez aqui muitas, né? Três especiais falando de deficiência física, visual, auditivo. O que a grande maioria busca hoje é autonomia. E para ter autonomia tem que ter estrutura. E o que a gente vê muito com a família é justamente essa questão, quando você falou da questão da superproteção. Às vezes ele tem a independência, mas ele não tem a autonomia. Então, por isso que é um trabalho bem árduo, bem intensivo, porque às vezes, eu vou te dar um exemplo, você fala para uma pessoa com autismo, vai tomar banho, ele vai, toma o banho dele e tal, se lava adequadamente, se enxuga, se troca de roupa, mas se você não fala, vai pro banho, ele não vai. Então, a gente tem que fazer o trabalho para ele chegar na autonomia e não na independência. Independente, ele estabelecer tomar banho. Aquele horário, naquele momento, ele precisaria de um banho. É a mesma coisa quando eu vou inserir ele no mercado de trabalho. Se eu precisar, para ele ir para o mercado de trabalho, ele precisa estar ciente dos horários que ele precisa cumprir lá. Então, ele precisa acordar e ir. Das funções, das responsabilidades. Das responsabilidades. Então, aí que entram as habilidades sociais que são trabalhadas, para ele adquirir essa autonomia. É isso mesmo. Meninas, gostaria de agradecer. Vocês têm algum recado final para quem está em casa, para algum pai, para alguma mãe, para a família que recebeu esse diagnóstico, está naquele momento às vezes de luto, mas que existe vida após qualquer tipo de diagnóstico de deficiência? A gente viu por aí, esse é o nosso último especial, né? O nosso último Conexão Especial, que existem outros tipos de diagnóstico, não só de autismo, mas vocês lidam bastante, né, com o público, com as famílias, com os pais. Eu vou usar uma frase que eu gosto muito do professor Góes, aqui da UFSCar, que ele sempre fala assim, existe vida após o diagnóstico? Ele fala, existe sim, e pode ser muito melhor com ABA. Pode ser muito melhor com ABA. Com ABA. Que é a análise do comportamento aplicada que vocês fazem com maior amor, dedicação, lá na Clínica Espectro. E você? Existe vida, sim, após o diagnóstico de autismo ou de
né, outras deficiências. E é lógico que a família muitas vezes passa por esse processo de luto, de aceitação, que é totalmente compreensível e aceitável, mas o importante é, como diz, né, dar a volta por cima e correr atrás. Agir logo. Existem... Oi? Agir logo. Sim, agir logo. Existe uma série de tratamentos, existe uma intervenção que é eficaz, que a gente conhece, que sabe que tem resultados, né? Então, é importante, sim, que essa intervenção seja iniciada o quanto antes. Com certeza. Eu gostaria de agradecê-las, de agradecer a participação de vocês aqui no Conexão Saúde Especial, Amanda, Karina, Alessandra e também a Cris, que esteve aqui com a gente no primeiro e no segundo bloco. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Foi uma honra tê-las aqui. Obrigada. E a gente fica com o Conexão Saúde Especial, o nosso último especial dessa série de pessoas com deficiência. A gente tem aí um último recado do Lucas e da Larissa e um tchauzinho especial para vocês. Até mais e a gente pode se ver toda quarta-feira no Conexão Saúde às 10h30 da noite. Um beijo e a gente fica por aqui. Muito obrigada. Os filhos vêm quebrando muitos paradigmas nossos, né? E a Marina veio para mostrar o quanto que a gente pode ser ainda mais forte, o quanto que a gente pode ver as coisas de uma outra maneira, né, literalmente, assim. Então eu só sou grato a eles por somarem assim, de tantas formas assim, na nossa vida. Para os pais também, trate o filho como sendo único. Não queira que ele seja a média, não queira que ele seja igual à turma. Cada um é de um jeito, né? E acredite na potencialidade dele, faça tudo para que ele chegue no máximo dele, não no máximo para ser comparado aos outros. E eu acho que aí a gente já faz a nossa parte.